seja muito bem-vinda ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Cíntia Castro, editora de política de O Tempo, e o nosso convidado de hoje é o Guilherme Daltro. Ele é secretário de governo da Prefeitura de Belo Horizonte e vai falar um pouquinho como é que estão aí as obras e outros cenários políticos aí da nossa capital. Muito obrigada, um prazer ter o senhor aqui conosco mais uma vez. O prazer é todo meu, agradeço o espaço para a gente falar de Belo Horizonte, agradeço Cíntia, agradeço a Aline e vamos falar dos temas que são pertinentes à nossa capital. Ótimo. Quem me acompanha hoje nessa conversa é a Aline Diniz, que é a nossa editora adjunta de política. Muito obrigada, Aline. Ótimo estar com você aqui hoje nessa bancada aí do café. Eu que agradeço. Guilherme, eu queria que você começasse falando com a gente um pouco, né, para o cidadão belo-horizontino que nos ouve. Assim, é um ano eleitoral, mas é um ano também que as pessoas querem melhorias na cidade. Qual que é o foco da prefeitura, por exemplo? São vários projetos, a gente vê várias obras em andamento, mas qual que é um foco de 2026? O que a prefeitura pretende deixar para 2026 com, né, as pessoas que moram em Belo Horizonte? Olha, Cíntia, eu acho que os primeiros anos de governo, né, na verdade, você planta para depois colher. É isso que a gente tem feito. Eu, como secretário de governo, tenho tomado boa parte do meu tempo para trabalhar na aprovação dos projetos de lei que são de interesse do Executivo. São as operações de crédito que, de fato, vão viabilizar essas obras de infraestrutura que o Belo Horizontino tanto precisa. São alguns outros projetos na área de educação, são projetos na área de saneamento também. A gente teve agora a renovação do contrato com a Copasa, com a amarração de um contrato onde nos garanta, né, algumas benesses que Belo Horizonte necessita para que a gente tenha a despoluição da Lagoa da Pampulha e levá-la a nível 2 até 2028. Então a gente pega todo esse projeto que a gente tem de governo, plantando agora para poder colher nos 2 últimos anos de governo. Eu acho que é isso também que o Belo Horizontino espera, né? E ele tem paciência para que a gente possa fazer essas entregas. O senhor falou da Lagoa da Pampulha, o senhor pode, por favor, detalhar como é que estão, né, essas tratativas, qual que é o objetivo? Ali a gente fez uma operação de crédito, né, que a gente deve fazer algo no sentido de um consórcio para a exploração da orla da lagoa, mas também uma concessão para que a gente tenha a despoluição com uma tecnologia que a gente conheceu na China e que a gente vai conseguir ter essa despoluição completa da lagoa, né? Quando eu digo despoluição completa, ela é um pouco quanto relativa, porque de fato a Lagoa da Pampulha hoje está em nível 5 e transformá-la em nível 2 também tem um componente relacionado à Copasa, que não despeje mais esgoto na Lagoa da Pampulha, senão a gente vai voltar para o cenário que teve nos últimos 15 anos de enxugar gelo, né? A lagoa hoje ela é nível 5 porque é feito um tratamento já com um produto químico, mas que não tem efetividade porque tem as ligações clandestinas. E é bom que se diga não só das áreas de ocupação, né? Porque tem até uma visão tanto quanto elitista no despejo desse esgoto na lagoa, mas também das grandes mansões ali da região do Bandeirantes, que também tem essas ligações clandestinas que despejam esse esgoto na lagoa. Então esse trabalho ele é multissetorial e a gente acredita que deve ter êxito até o final de 2028. O compromisso com a Copasa é que até o final de 2027 todas as ligações clandestinas sejam já corrigidas e sanadas. E essas ligações clandestinas, o senhor falou, porque a gente ouviu falar assim, vem o esgoto que vem de Contagem. Não é só de Contagem. Não é só de Contagem, não é só esgoto, né? Tem também ali do Ceasa, ainda tem questões relacionadas ao próprio churume ali que desce, né? A Pampulha é uma região baixa, né? Então a gente tem outras áreas também que a gente tem feito um trabalho para poder conter essa demanda de poluição que deságua na Lagoa da Pampulha. Secretário, na prática, o que significa passar do nível 5 para o 2? Né? Isso nível significa 2, só para vocês terem ideia, a gente já poderia partir para esporte náutico. Fazer uma regata, que é o que a gente pensa em fazer em 2028. Ter uma regata na Lagoa da Pampulha, né? Também já é permitido nado, né? Na Olimpíadas de Paris, o Rio Sena estava em nível 2. Só que a gente também tem a compreensão de que isso, obviamente, precisa ser feito também um estudo no sentido do que a gente vai ter de exploração do espaço da Lagoa da Pampulha, né? A gente não pensa em colocar jet ski, esporte náutico com barcos e tudo mais, até porque é uma lagoa de um tamanho relativamente pequeno, né? Mas que a gente possa ter as regatas, que a gente possa ter a parte turística da exploração da lagoa, né? Com as embarcações, a Caixa Econômica agora deve nos fornecer um barco para navegar na Lagoa da Pampulha também, né? É até muito melhor do que o catamarã que está hoje lá, que é o nosso capivarã. Ele vai ser trocado. Deve ser trocado,
né? Assim, a gente vê que a demanda é muito grande, sabe, Cíntia? A população gosta dessa programação. Quem teve a oportunidade de ver a Lagoa da Pampulha de dentro, limpa, é sensacional. Agora, uma dúvida, assim, desculpa, Aline, assim, só para a gente entender, porque a Pampulha sempre interessa, para que isso seja, porque a gente que passa lá, é mau cheiro, você vê sujeira, isso é possível? Sim. E o que precisa? Seriam 2 caminhos, por exemplo, um é esse, da despoluição, queria até que o senhor falasse se a privatização da Copasa ajuda ou atrapalha, de que forma que está isso, e a exploração da orla, aí mexe com um projeto de lei na prefeitura, porque lá é uma área tombada também, e tem sempre umas manifestações de moradores, não pode explorar a beira da Pampulha, como que está isso? Assim, e qual prazo que seria? 2028 que vocês pretendem? 2028. A gente pensa o seguinte, tem que ter uma soma de esforços e uma compreensão por parte da população. Tem muita coisa em Belo Horizonte que é de senso comum. Eu acho que é de senso comum que a gente não pode mais esperar mais tempo para poder resolver a questão da Lagoa da Pampulha. Relacionado ao cheiro, eu já coloco para vocês de maneira bem clara, quem está passando agora recente ali na orla da Lagoa da Pampulha já vê que já reduziu o cheiro, porque o cheiro na verdade não era da lagoa, era de um esgoto que tinha na cabeceira do aeroporto da Pampulha. E isso foi amarrado no contrato já de renovação com a Copasa. Eles cumpriram com a gente até o final do ano passado e já reduziu muito esse cheiro. Relacionado à questão da exploração da orla, isso tudo tem que ser avaliado com algumas flexibilizações. Eu imagino que os moradores, os integrantes da Associação de Moradores de Bairro da Lagoa da Pampulha querem o melhor para lá. Uma exploração comercial muito bem organizada e sustentável, nada que também não, vamos dizer assim, não fira o que a gente tem da parte ambiental e também do patrimônio tombado, que é a riqueza maior de Belo Horizonte. Isso a gente não vai interferir nesse processo, mas que pode sim ter uma conciliar. Eu falo muito disso porque eu tive agora recente em Xangai, e Xangai tem essa mescla do contemporâneo com a arquitetura mais antiga. E isso a gente pode fazer em Belo Horizonte sem problema nenhum. E tem alguma relação com Contagem, né? Teve essa conversa, secretário, com a Prefeitura de Contagem, porque eu sei que tem algumas questões ligadas à Contagem, né? Também do esgoto. Queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Como é que está essa articulação? Olha, a conversa com Contagem sempre se deu de maneira muito, muito positiva. Eles têm essa compreensão, né? A área de ocupação do Dandara, de fato, é o que, pelo menos nos levantamentos que a Copasa nos apresenta, é o que de fato que é um tema mais sensível, mas, como eu falei, o contrato de renovação com a Copasa já foi posto e está lá amarrado contratualmente. Caso isso não seja cumprido, obviamente se prevê multa. Então a gente acredita que essa somatória de esforços e a boa vontade por parte da empresa privada que vier também a adquirir a Copasa, e com um contrato muito bem amarrado e com a cobrança da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente vai conseguir resolver essa situação. E para flexibilizar a orla, precisa de um projeto de lei? A Prefeitura está pensando nisso? Já tem uma data de que isso possa ser enviado para a Câmara? Sim? Olha, Cíntia, a gente teve durante muito tempo uma Ferrari estacionada na garagem, que é a PBH Ativos. A PBH Ativos é especialista nesse tipo de modelagem, e obviamente o que de repente demanda que a gente tenha alguma opinião de uma consultoria também da área, a gente tem possibilidade de contratar pela PBH Ativos e a gente vai ver a melhor modelagem possível que pode ser executado. Então hoje a bola está com a PBH Ativos dentro dessa modelagem. Se tiver alguma coisa de ajuste através de projeto de lei, o diálogo com a Câmara, como vocês bem sabem, tem sido muito bem azeitada a relação. Eu acho que não seria empecilho para poder avançar. E deve ser esse ano ainda, ou o senhor não sabe essa definição? Corre em paralelo. Paralelo. A modelagem já está sendo construída e no momento oportuno a gente também vai colocar isso juntamente com os vereadores, porque a gente não tem que ter um louro só do executivo, dá para ser construído a 4 mãos muito bem com a Câmara Municipal. O senhor falou um pouco, eu queria falar um pouco sobre a Cristiano Machado, é uma das obras que a Prefeitura tem lá, essa questão dos viadutos e tudo, e alguns alargamentos também. Quando que o senhor acha que a população vai conseguir passar ali com uma certa tranquilidade? Porque são engarrafamentos de anos e agora uns transtornos necessários aí para as obras de melhoria. O que o senhor poderia nos trazer em relação a Cristiano Machado, Avenida? Olha, Cíntia, o que eu posso dizer é que a gente não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Infelizmente essa questão gera um caos no trânsito momentâneo.
não tem como se furtar disso, né? Mas obviamente ela é muito bem pensada. Aquilo ali não é feito, política pública não é feita ao léu. Isso daí foi identificado, que é um gargalo enorme que a gente tinha naquela região ali do Shopping Estação, né? Ainda mais agora com a construção da Cristo Rei, que é em frente ao shopping, teria uma demanda ainda maior, e essa obra foi programada e está sendo executada. O que a gente pode fazer, e aí é uma cobrança que eu faço como secretário de governo, até um tanto quanto leigo na área de engenharia, mas eu tenho cobrado algumas soluções paliativas até que a gente tenha a plena execução dessa obra da Cristiano Machado. Hoje, vindo para cá, conversei com o secretário Leonardo Gomes, que é o secretário de obras, falei para ele, Léo, vê a possibilidade da gente tirar a calçada ali do lado da via que vai para o aeroporto. A gente tirar aquela calçada, fazer uma adaptação na área do Cristo Rei, para que a gente tenha mais algumas pistas de vazão. Porque no momento que a gente está fazendo a obra agora, ela está fazendo a parede de contenção cimentada. Então essa parede de construção cimentada não tem como eu avançar para dentro da obra nesse momento. Eu tenho que avançar para fora. Então tudo isso a gente está discutindo para que a gente tenha o menor transtorno possível. Mas obviamente a gente conta muito com a paciência da população, né? Continuando aí na questão de transporte, questão viária, o governador Matheus Simões esteve aqui recentemente no Café com Política e ele criticou a Prefeitura de Belo Horizonte com relação ao anel rodoviário, né, da municipalização do anel rodoviário. E, por outro lado, né, a gente vê que a Prefeitura às vezes cobra o investimento também do governo do Estado com relação ao anel. Gostaria de saber como que se houver essa questão, como é que estão essas articulações, o que a gente pode esperar aí de melhoria para o anel rodoviário daqui para frente. Olha, Aline, a opinião a gente respeita, mas a gente também tem o direito de discordar. A municipalização do anel rodoviário nos permite ter uma margem de ataque aos problemas que hoje a gente encontra no anel rodoviário muito maior, né? Antes a gente tinha que acionar o DENIT para uma poda de margem do anel rodoviário. Hoje não, hoje a gente pode fazer isso por conta própria. Obviamente isso demanda recursos da prefeitura, mas que a prefeitura fez o cálculo em relação ao que acontece no anel rodoviário. O anel rodoviário hoje é uma avenida urbana, não é mais uma marginal, né? Um anel rodoviário como foi posto no começo. E como avenida urbana, a gente tem uma preocupação muito grande em preservação da vida e de tudo que acontece no anel rodoviário. E o anel rodoviário hoje ele pode travar a questão de mobilidade. Inclusive, a gente identifica isso no dashboard de pesquisa como o maior desafio que a gente tem da gestão. A gente acabou de encaminhar para a Câmara um projeto, uma operação de crédito de R$1 bilhão, que foi aprovada já em primeiro turno e deve ser aprovada também em segundo turno, para que a gente possa fazer o alargamento do anel rodoviário. Então, quando o governador coloca aqui a questão da municipalização do anel rodoviário, ele não pode se colocar apartado dessas soluções. E aí eu dou um exemplo. Eu tive agora recente em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Cuiabá está um canteiro de obras, né? E eu vejo placa do governo do estado do Mato Grosso para todos os lados. E por que em Cuiabá o governo do estado tem essa eficiência em entender, e até o governador lá, Mauro Mendes, é do nosso partido União Brasil, e o prefeito é oposição. Mas ele entende que a capital do estado é o cartão de entrada. É onde a pessoa que chega no estado para visitar, que ela venha visitar o interior, mas ela chega ali, a impressão que ela vai ter a respeito daquele estado. Se é um estado desenvolvido, se é um estado organizado, se ele tem mobilidade urbana, se tem qualidade de vida, né? Então, eu acho que o governador não pode ter essa visão apartada. Isso é parte de um problema dele também, né? A gente vê a questão hoje, por exemplo, relacionada ao transporte coletivo de Belo Horizonte. A gente dispõe de R$900 milhões por ano para subsídio de empresa de ônibus. Esse debate tem que ser ampliado. Isso é um problema para a prefeitura? É um problema muito grande. Hoje ele corrói o nosso orçamento discricionário. Belo Horizonte era para estar em superávit fiscal, né, orçamentário e financeiro, e hoje não. Hoje a gente tem um déficit, né, assumimos um déficit de 2 bilhões, já conseguimos, dentro de medidas de rigidez orçamentária e financeira, reduzir em 1 bilhão, mas ainda é um empecilho para a gente, porque 900 milhões é para subsídio de empresa de ônibus, senão a passagem seria R$12. Mas aí como é que sai disso, secretário? Porque é isso que o senhor falou, né? A passagem seria R$12. Sim. E a gente tem cada vez menos passageiros, sim, né? Correto. As empresas têm menos lucro. A gente vê muitas reclamações, né?
a gente dá aqui Sim. no Jornal Tempo, das pessoas reclamando das condições dos ônibus, alguns ônibus mais velhos. O senhor vislumbra alguma solução para essa questão aí, né, de equacionar isso? Olha, primeiro eu acho que ela perpassa por uma integração total do transporte metropolitano. A gente sabe que a questão do transporte coletivo de Belo Horizonte não se refere apenas a 2,5 milhões de pessoas que são os moradores de Belo Horizonte. São as pessoas que moram nas cidades limítrofes e que vêm trabalhar em Belo Horizonte. Então, por isso que eu falo que tem que ter um papel preponderante do governo do estado. A questão do subsídio. A gente paga o subsídio com recurso da prefeitura. Não tem uma contribuição do governo do estado. O governo federal agora ensaiou o marco regulatório do transporte, dizendo até a respeito do tarifa zero que eu enfrentei na Câmara e que, com muita responsabilidade, a gente derrubou o projeto por conta da inviabilidade dele orçamentária e financeira. Mas o governo federal ensaiou um tarifa zero para o Brasil inteiro, viu que não tem como, que é impossível que se pague essa conta, mas também teve a visão de que o subsídio é necessário. Então a gente aqui como município aguarda essa decisão para ontem. O que o senhor acha que o município pode fazer nesse caso, enquanto a decisão não sai? Tem alguma medida em relação ao subsídio e essa relação com o governo do estado? Sim, o que a gente tem feito é pressionar os parlamentares. A questão dessa daí, a gente tem tido uma conversa com o senador Rodrigo Pacheco, que tem conhecimento de causa, para que a gente possa avançar com bastante celeridade nesse marco regulatório. Agora, relacionado ao governo do estado, na semana passada teve uma reunião do Pedro Bruno, secretário de Estado, com o Cetra, que hoje detém o controle das linhas de ônibus de Belo Horizonte. E foi colocado que o governo tem essa predisposição também em subsidiar o metropolitano, criar os anéis. O que seriam os anéis? Equilibrar o preço da passagem. Que a passagem de quem vem de Vespasiano é diferente da passagem de quem vem de Santa Luzia, que é diferente da passagem de quem vem de Ibirité. A gente concorre com o transporte metropolitano, porque quando sai um ônibus de Vespasiano e vai até o setor hospitalar, esse passageiro deixa de arcar com o custo também aqui do nosso transporte municipal. Então, o que acontece? Eu entro com subsídio para compensar. Então, todo esse equilíbrio tem que ser feito de uma forma muito bem elaborada. Temos bons exemplos mundo afora, como Barcelona, e também temos exemplos mais próximos, como Goiânia, que o sistema de transporte metropolitano funciona numa integração. Mas isso eu acho que, acima de qualquer coisa, Aline, é de uma ruptura do que vem acontecendo nos últimos 8 anos, de uma desconexão do governo do estado com o município de Belo Horizonte, com a prefeitura de Belo Horizonte. Isso aí a gente quer encerrar e ter uma conversa mais direta e que a gente possa unir esforços para resolver o problema do Belo Horizontino e do morador da região metropolitana. Independentemente de quem assumir agora o governo do estado e se continuar, Matheus Simões continuar. Eles querem melhorar esse diálogo, porque se ele continuar, a gente continua aí um pouco com esse governo de 8 anos. Eu acho que a discussão de soluções para a capital, para Belo Horizonte, ela não pode se tratar de maneira figatil e com viés apenas político-eleitoral, tendo em vista de pensamentos ideológicos ou qualquer aforismos que impeçam da gente avançar como um todo. Eu parto da premissa de boa fé que quando a gente senta na mesa para falar de transporte metropolitano, todos querem o melhor para o transporte metropolitano. Quando eu sento na mesa para tratar de educação com um sindicato, eu parto da premissa que todos querem o melhor para a educação de Belo Horizonte. Então, enquanto eu tiver de peito aberto dentro desse diálogo para que haja uma composição, a gente vai estar. A gente não trabalha com revanchismo ou é porque é do partido A, B ou C. Hoje a gente faz parte do União Brasil, que é um partido de centro-direita, mas que dialoga. Eu fui criado na casa de Dante de Oliveira, autor da emenda direta já. Então, eu acho que a minha origem fala por si só. Eu estou disposto a dialogar, já dialogamos com o governador, tivemos uma reunião com ele, que não tratamos muito de questões de fundo eleitoral, não, mas também de algumas coisas já relacionadas a Belo Horizonte. E tem avançado no sentido agora mais recente relacionado à saúde. Está havendo um entrosamento do secretário municipal Miguel com o secretário Bacarete, secretário de Saúde do Estado, pois a gente recebia apenas os 12% obrigatório do repasse da saúde, mas agora a gente está conseguindo avançar nisso aí. E eu acho que isso que é importante. Se a gente puder avançar nesse debate, independente de quem venha ser o próximo governador, é fundamental para Belo Horizonte e para Minas Gerais.
Secretário, e pensando nesse governo, né, de Matheus Simões, que ainda tem aí alguns meses, como que está essa relação hoje, né? O senhor citou aí um pouco essa questão, mas assim, a gente teve o governador aqui recentemente, ele falou que, não estou lembrando as palavras exatamente, mas ele falou que a prefeitura tem sido meio injusta com o governo do estado e que vocês não trabalham juntos. Ao mesmo tempo, a gente viu o Damião um dia falando também que o governo do estado às vezes tem obras, ele citou acho que alguma coisa do Vetor Norte, que precisa de recursos do governo. Como que está isso? Desde o início do governo Damião, não tem uma conversa fluida entre prefeitura e governo do estado? E o que pode ser feito para melhorar ainda nesse mandato? Na verdade, acho que assim, a gente tem que fazer um contexto de todo esse cenário. O governo Romeu Zema, eu acho que deixou muito a desejar, sabe? Se eu puder fazer uma análise do governo Romeu Zema, eu acredito que fica entre regular e ruim, no sentido para Belo Horizonte, para esse olhar. O ex-governador Romeu Zema entregou a gestão dele sem poder apontar um viaduto que ele fez na capital dos mineiros, né? O governador Matheus Simões parece ser mais hábil do ponto de vista de gestor e até de capacidade cognitiva. E eu consigo imaginar que o governador Matheus Simões não pensa que vai resolver o problema da dívida do Estado economizando copinho de café e tôner de impressora, nem comendo banana com casca. Mas a gente espera que tenha uma sinalização, porque a política, acima de qualquer coisa, ela não é feita de palavras apenas, ela é feita de ações, né? E se tiver esse gesto por parte do governador Matheus Simões, vai ser muito bem recebido. Falta o quê? É recurso? É disposição para olhar para Belo Horizonte? O que falta por parte do governo do estado? Eu acho que durante esse período, né, como eu falei, da gestão Romeu Zema, teve uma desconexão do ponto de vista ideológico, que foi péssimo. E aí eu não vou aqui querer achar culpados. Se foi o ex-prefeito Alexandre Calil, se foi o ex-governador Romeu Zema, mas de fato houve uma desconexão, né? E isso a gente agora trabalha para que haja uma possibilidade de uma ponte de diálogo, independente do resultado eleitoral. Como eu falei, pode ser que o Matheus seja reeleito, pode ser que seja outro governador, mas no primeiro dia de mandato do próximo governador, isso é muito claro para a gente. O prefeito de Belo Horizonte estará lá com uma lista de reivindicações para que a gente possa ter, sim, esse atendimento por parte do governo do estado, que durante muito tempo ficou negligenciado. Ainda falando dessa questão política, né? A Federação União PP, né? União Brasil, União PP, né? Como é que está essa questão para as eleições aí de governador? Vocês já têm uma ideia de como que vai ser o apoio? Se o Damião vai estar com quem? Se ele vai estar ativo aí nessa campanha? Como que vai ser? Vai apoiar Matheus Simões? Vai apoiar o Matheus Simões espera que sim, e tem dito que a federação vai estar com ele. O que o senhor pode nos contar? Olha, Cintia e Aline, o Senado está muito opaco, né? As candidaturas ainda não ganharam corpo, a gente não consegue ter a definição de fato dos projetos. Eu acho que no momento que a gente está hoje era para estar se discutindo o plano de governo. Olha, o plano de governo de fulano é mais interessante do que o de ciclano, enfim. Isso não vem acontecendo, né? Eu acho que as pessoas estão deixando isso mais para o período das convenções, conforme elas forem se aproximando. O que a gente tem feito é ouvir o que cada candidatura prega em relação à condução, né, do Estado. E, obviamente, a escolha que a gente vai fazer é aquela que vai ter um olhar mais caridoso para Belo Horizonte. O Álvaro é presidente da federação, a palavra dele tem um peso muito grande, e isso foi nos garantido pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, né, que a federação em Minas Gerais, a definição é do prefeito, né, porque tem esse equilíbrio, né, como é uma federação, o PP fará a definição em São Paulo. Em Minas Gerais, quem fará a definição será a União Brasil. E a gente tem grandes players dentro do partido, né? A gente tem o presidente estadual do União Brasil, Rodrigo de Castro, que tem a voz ativa lá também. O presidente Pinheirinho, do PP, que tem voz ativa lá também. E o nosso pré-candidato a Senado é o ex-secretário de governo, Marcelo Aro, que tem prioridade também dentro desse projeto nosso de construção da federação. A gente precisa eleger o senador Marcelo Aro, porque a gente entende que o Marcelo é um articulador muito hábil e vai contribuir demais, né? Não só na questão de ganho para a federação, mas também na questão de ganho para Minas Gerais. Então o trabalho que a gente tem feito é de esperar. A gente está em compasso de espera para ver como é que isso vai se desenhar
e aí sim a gente ter uma decisão mais oportuna para o momento oportuno onde chegar essa discussão. Agora, Simões e Calil seriam os dois principais nesse momento que disputariam esse apoio, na visão do senhor, ou que estaria mais próximo da federação estar junto com um desses dois, ou pode ser que seja outra possibilidade também? Olha, a visão que eu tenho, e aí é uma visão particular, de que deva ter mais candidaturas. Eu não imagino uma candidatura como, por exemplo, está se colocando em São Paulo, uma candidatura somente de Tarcísio e Haddad. Eu acho que aqui a gente deve ter mais de 5 candidaturas, cada uma com a sua relevância, mas a federação tem conversado com todos. A gente não vai fechar a questão antes de uma análise e um debate interno. O Matheus parece que teve um compromisso o ano passado, né, com o presidente do PP, Ciro Nogueira, e ele confia muito nesse compromisso, como você bem frisou aqui. Mas a política tem uma dinâmica diferente, né? Magalhães Pinto falava isso, que ela é como nuvem, a gente olha, está de um jeito, olha, está de outro. E a construção se dá no diálogo, na força jamais. A fórceps a gente não vai encaminhar a federação, ciente do peso da federação, numa entrega de resultado, afinal de contas é 22% do tempo de TV, né? Estrutura de fundo eleitoral, grandes lideranças, né? Temos uma bancada de 14 deputados estaduais, 11 deputados federais, então ela tem um peso e obviamente a gente quer que esse peso seja valorizado numa composição futura. E nacionalmente vai estar com o presidente Lula ou com o pré-candidato Flávio Bolsonaro ou com algum outro? Vai estar alinhado a candidatura, o apoio nacionalmente com o do Estado? O que nos foi colocado é que União Brasil lá atrás engessaria os apoios nos estados caso a candidatura fosse do governador Tarcísio, né? Não é o caso hoje, né, dessa candidatura do governador Tarcísio, fosse colocado Flávio Bolsonaro e não houve por parte da Nacional nenhum gesso no que tange ao apoio da federação, seja dos parlamentares, né, os deputados federais e estaduais, assim como dos prefeitos, dos mandantes, né? Então isso está muito em aberto. A gente não tem discutido essa questão nacional também ainda. Secretário, como que é? O senhor citou o ex-secretário, né, de governo, Marcelo Aro, que é pré-candidato ao Senado. Como que é hoje a relação da prefeitura com a família Aro, né? A gente vê, por exemplo, Juliano Lopes, que é o presidente da Câmara, já assumiu a Câmara algumas vezes em viagens do Damião, nos passa a ser uma relação de confiança, né? Num passado, aí, na época de Fuad, a família Aro, esse grupo político, tinha algumas secretarias. Como que é hoje essa participação na prefeitura? E isso facilita a relação da prefeitura com a Câmara? Sim, facilita. A conversa com o Marcelo Aro se dá de maneira muito, muito reta. As pessoas às vezes têm uma impressão que o ex-secretário é um político um pouco ortodoxo, mas não é a visão que eu tenho. De todas as tratativas que eu tive com ele até hoje, ele sempre foi um cumpridor de compromisso, né? E isso facilita demais quando a gente trabalha uma articulação política. E o Marcelo, de fato, nesse 1 ano e meio, nos ajudou a aprovar os projetos de interesse do Executivo. E, além disso, tem nos ajudado nessa escolha também do encaminhamento de governo. Então, a relação é muito positiva, de muito respeito, né? E também numa relação de pertencimento. Eu sinto o pertencimento do presidente da Câmara, obviamente, como eu falei, dentro de um contexto de que vereador não deve ser vaquinha de presépio. Ele tem a opinião dele, deve ser respeitada, dialogada, e quando eu quero ganhar uma votação ou trazer votos para a base de governo de um projeto de interesse da prefeitura, tudo isso é dialogado pontualmente. A gente tem feito dessa forma, mas naturalmente também é muito interessante você ter a força do ex-secretário de governo Marcelo Aro, com o grupo do qual ele coordena hoje na Câmara, né, que são em torno de 7 a 8 vereadores, do seu lado, porque facilita e azeita esse diálogo. Então, a Familiar está junto dos projetos da Prefeitura? A Familiar está junto, tem votado junto conosco nos projetos de interesse da Prefeitura. E quando eu digo de interesse da Prefeitura, eu até transcendo, não é de interesse da Prefeitura apenas. Uma operação de crédito para as obras de infraestrutura de Belo Horizonte não é um interesse só da Prefeitura, é um interesse do cidadão de Belo Horizonte. Né? Durante muito tempo a gente ficou nessa de que não, a gente só vai arrumar o que está aí. E o resultado Belo Horizonte é a terceira maior capital do Brasil com uma linha de metrô apenas.
né? Então a gente precisa da linha 2 do metrô, a duplicação do viaduto do Betânia vai proporcionar que essa linha 2 chegue até o Barreiro. Isso quem vai fazer é a Prefeitura de Belo Horizonte, o orçamento todo da duplicação do Betânia é de recurso próprio da Prefeitura e obviamente eu preciso de bons parceiros para poder aprovar isso. E o interesse é da Prefeitura? É da Prefeitura, mas o interesse maior é do Belo Horizontino. A oposição fica mais com o PL hoje? Como é que está isso assim na Câmara? Quem que é que resiste mais assim aos projetos da Prefeitura? Eu acredito que fazer um governo equilibrado demonstra o que a gente tem na Câmara. A oposição ferrenha ou programática, como se diz, ela é muito pequena, né? Então tem do PL, alguns vereadores do PL, é bom que se diga, porque tem boa parte dos vereadores do PL que a gente dialoga. Inclusive tem 2 que são da base, né? Da base mesmo. Outros 2 são mais independentes e outros 2 são mais oposição. E do PSOL, né? Então, de um lado, a gente tem a oposição do PL e do outro lado, a oposição do PSOL, o que mostra que a sabedoria sempre vai estar no meio termo. Então, é a forma como a gente tem construído, dialogando sempre, quando tem alguma pauta de interesse da esquerda, como foi agora no período de negociação sindical. Eu não me furto de conversar com nenhum parlamentar de esquerda, com nenhum parlamentar de direita. Agora, o que a gente prega é a razoabilidade no debate, né? A gente vivenciou uma greve de 35 dias na rede municipal, ao meu ver, injustificada. Por que demorou? Por que o senhor acha? A primeira reunião que a gente teve na negociação da database foi a reunião foi no começo um tanto quanto prolixa, porque tratou de alguns temas que eu acredito que são permanentes de discussão. A qualidade do ambiente de trabalho, né, o fato dos professores adoecerem no segundo semestre por conta da pressão. Acho que o professor, ele, assim, acima de qualquer coisa, ele exerce um sacerdócio. É a forma como eu enxergo o professor. Não é uma vida fácil. Só que também a gente tem que ver o outro lado. A Prefeitura de Belo Horizonte paga o 2º piso salarial da categoria. E essa negociação desse ano não estava calcada em reajuste salarial. Eram pautas de macro reivindicações, né, de não contaminação de OSC no plano pedagógico. E a gente se comprometeu numa reunião com o prefeito, com o sindicato. Tinham 2 dias de paralisação. Das 8 pautas que foram apresentadas, a gente cumpriu com 7. Só que aí também a gente não pode ser ingênuo, né? Teve um componente político, é ano eleitoral, e essa greve foi se arrastando. A rede chegou a parar 25%, mas 75% não parou. Então o que aconteceu no final dessa greve quando ela foi finalizada, né? Quando ela foi encerrada de fato? A gente negociou a reposição, houve pela primeira vez o corte de ponto, e não de uma maneira sádica, porque quer cortar o ponto, mas aquele que trabalhou, os 75% da rede que trabalhou, né, esse aí se vê prejudicado pelo que não trabalhou, né? Então, assim, houve esse corte de ponto, né, até o entendimento do Tribunal de Contas e da Justiça que a gente não pode pagar por dia não trabalhado, né, a não ser que haja reposição. E na última reunião eu contextualizei tudo isso com o sindicato. Falei, gente, a gente tem que ter uma mudança de filosofia. Não dá mais para todo ano ter greve da rede municipal em Belo Horizonte. Isso acontece há 30 anos. Isso nos prejudica, né? E aí eu abro mais a discussão ainda. Estive em Goiânia com o prefeito Sandro Mabel. Lá é o primeiro no IDEB. E ele queria conhecer a estrutura nossa de PPP, de EMEI e de MF, que são praticamente escolas particulares, públicas em Belo Horizonte. Então a gente fornece uma boa estrutura. A gente paga um bom salário, que a média salarial do professor da rede municipal gira em torno de 11 a 12 mil reais. Né? Como eu falei, não é uma profissão tranquila, é um sacerdócio de fato, e ele merece receber isso mesmo. Mas merece até mais se a gente pudesse pagar. Mas em contrapartida a gente recebe o 16º IDEB do país. Então alguma coisa tem que ser discutida, internalizada de forma mais concreta. Eu respeito muito o sindicato. Eu acho que ele tem legitimidade para defender os interesses do trabalhador. Mas quando começa com pano de fundo de algo político por trás disso, né, em detrimento da discussão, do cerne da discussão principal, aí eu acho que a gente tem um problema muito grande e aí exige também que a gente tenha medidas mais enérgicas para que aquele rapaz que recebe hoje um salário mínimo e precisa deixar o filho dele no MEMEI para poder trabalhar e que perdeu o emprego por conta desses 35 dias de greve, eu também tenho que ter um olhar atento para essa pessoa. E é isso que a gente buscou fazer.
Secretário, a gente já está estourando o nosso tempo, mas eu não queria deixar, né, de perguntar uma coisa muito importante, que foi em relação às pessoas em situação de rua. A Prefeitura sancionou a lei, né, que permite a retirada dessas pessoas. Eu queria que o senhor nos falasse, assim, primeiro que a gente ouve quem é contra essa medida, falando, isso fere uma jurisprudência do STF, que não pode tirar pertences e as pessoas da rua nessa situação. Como que isso vai ser feito? Tem um prazo? Como que essas pessoas vão ser retiradas? Quem vai ser retirado? O que o senhor poderia falar em relação a essa nova lei? Olha, a gente tem uma abordagem multissetorial para essa questão relacionada às pessoas em situação de rua. Isso é um projeto de lei do vereador Braulio, que foi sancionado pelo prefeito e cabe agora a gente regulamentar ele por decreto, né? Então, assim, só para não assustar as pessoas, né? Qual que é a visão que a prefeitura tem? O meu direito termina a partir do momento que começa o direito do próximo. Todo Belo Horizontino tem como senso comum hoje que a situação de pessoas em situação de rua virou uma epidemia, né? Então a gente tem que ter alguma abordagem para solucionar esse problema. E qual que é a abordagem? Olha, barraca de lona, churrasqueira, essas coisas não serão permitidas mais. Primeiro, porque elas travam a questão do passeio, né, o direito de ir e vir do cidadão, né, e muitas das vezes está na frente de um comércio, né, muitas das vezes está prejudicando que uma senhorinha que anda no passeio tenha que ir para a rua, porque ali foi instalado praticamente, eu vi agora na Álvares Cabral, praticamente um apartamento, né? O cara montou com lona lá, com churrasqueira e tudo, e isso de certa forma não será permitido. Mas como que vai ser feito esse trabalho? Vai ser a fórceps? Vamos tirar essas pessoas e vamos colocar elas no ônibus para fora de Belo Horizonte? Não. A gente quer sim criar um contexto de acolhimento. A Secretaria de Assistência Social já vem fazendo esse trabalho, dos abrigos, do Bolsa Moradia, que é o maior valor que se paga no Bolsa Moradia no país, se paga em Belo Horizonte, e um trabalho de conscientização acima de qualquer coisa. Olha, tem um lugar para você ir. Se você é um dependente químico, a gente vai te atender no CRAS. Se você tem um problema familiar, a gente vai buscar ajuda também através das ferramentas que a Prefeitura dispõe na assistência social para que seja solucionado, mas na rua não dá para você morar. Porque como o Álvaro reforça em toda entrevista, o problema não é o morador de rua, o problema é morar na rua. Então é uma política multissetorial, com todas as abordagens, não é nada... E quem faz a abordagem é assistência social? A Guarda Municipal vai estar junto? Nós temos um programa na assistência social que chama Viver de Novo, né, que foi implementado no ano passado, já com as vans de atendimento, né, fazendo esse trabalho de conscientização. Quem mora na região aqui da Lagoinha ou na região centro-sul aqui já tem percebido a diminuição, né, porque tem sido feita essa conscientização. Fala, olha, tem um abrigo, ainda mais agora no período de inverno, né, tem esse abrigo para você se encaminhar. Tem muita gente bem intencionada, isso que é bom, como eu falei, a gente tem que partir dessas premissas de boa-fé. A pastoral tem uma premissa de boa-fé. Só que a pastoral, se ela quer entregar o marmitex, ela entrega no restaurante popular, que a gente ampliou agora o atendimento do restaurante popular até 11 horas. Então a pessoa vai no restaurante popular se alimentar, né? Porque aí já tem um contexto também relacionado à limpeza urbana, porque a pessoa joga o marmitex na rua, e aí a gente tem aquele aspecto de uma cidade suja, né? De uma cidade que está descuidada. E não é morador em situação de rua que vai ser tratado como um bicho em Belo Horizonte, não vai acontecer isso. Mas em situação de resistência, secretário, porque a gente vê que muitos, até que a gente faz matéria, muitos assim, por motivos diversos, mas não querem sair da rua. Como é que vai colocar essa lei em prática em relação àqueles que não querem? Não, a minha barraca está aqui e eu não quero sair. Não existe a possibilidade, como eu falei, não existe a possibilidade da gente fazer nada a fórceps, né? Eu falava isso fazendo um paralelo aqui, em época de campanha eu falava, olha, não tem como você dizer que o eleitor de tal lugar é traíra, tudo mais. Não, depende da sua capacidade de persuasão e de convencimento. Todo ser humano quer o melhor para ele. Então eu não vou colocar esse cara debaixo da borracha para tirar ele da rua, mas eu vou convencer ele que eu tenho um abrigo qual ele pode levar o animal dele, né, porque tem uma parceria também com a Secretaria de Meio Ambiente e a Diretoria de Causa Animal. Eu vou convencer ele que o fato dele estar morando na rua não é algo normal, porque foi normalizado, infelizmente foi normalizado, né, e que a gente pode sim dar um tratamento melhor para essa pessoa, para esse ser humano. E isso começa de imediato? E o senhor tem ideia de quantas pessoas, tem uma meta de quanto que vocês pretendem? Já começou e agora a gente deve ampliar as ações, né? As pessoas estavam falando de operações. Não, operação quem faz é a polícia.
né? A gente faz as ações. E essas ações como eu falei, multissetoriais, elas vão contar com a Procuradoria, né, para que tenha também observado as questões legais. Ministério Público, o Ministério Estado. Público já esteve conosco, o Tribunal de Justiça está nos ajudando, inclusive financeiramente, para que a gente possa fazer esse trabalho. Né? Tem assistência social, que é, vamos dizer assim, a cabeça de toda política pública que a gente pensa para a pessoa em situação de rua, e eu tenho a certeza que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, para manter essa pessoa fora da rua, porque a gente sabe que muitas pessoas estão na rua porque não tem qualificação, não conseguem um emprego, né? E para além disso, né, se a pessoa realmente topar, né, assistência social, sair da rua, ir no CRAS, vocês já estão pensando assim para além também? Aí deriva de um trabalho de diagnóstico. A gente tem que ter um diagnóstico de quem é esse morador em situação de rua. Até porque vocês podem perceber, as pesquisas foram feitas para mensurar o número de moradores em situação de rua, elas são bem díspares. Então, uma aponta 15 mil, outra aponta 7, outra aponta 12. Não, eu quero saber quem são essas pessoas. Tem pessoas que são foragidas da justiça. Se as pessoas são foragidas da justiça, naturalmente terão que, obviamente, cumprir com essas determinações também, se tiver um mandato em aberto, essa pessoa será presa. Natural. Agora, se não, é uma pessoa que foi parar na rua por conta de um problema familiar. Essa vai ter um acolhimento, vai ter um acompanhamento psicológico, essa pessoa vai ser reencaminhada para o mercado de trabalho. Tem alguns projetos de lei que caminham em paralelo para que essas pessoas tenham prioridade no encaminhamento das vagas de emprego. Né? Então, tudo isso, como eu falei, ele tem que funcionar muito bem azeitado, de maneira holística, com uma visão humanitária, acima de qualquer coisa. E não tem um número desses vários que o senhor falou que a prefeitura trabalha? Tipo assim, até o fim do ano pretendemos direcionar aí tantas pessoas que moram na rua? Tem alguns lugares que são mais críticos, em que a gente está fazendo, de certa forma, como laboratório para expansão para o resto da cidade, principalmente na região da Lagoinha. Acho que é de conhecimento comum, né? E essa realidade a gente vem trabalhando para mudar, que aquela região da Lagoinha virou uma cena de uma cidade, de um futuro distópico que deu errado. Não é isso que a gente pensa para Belo Horizonte. Então, como lá é uma área muito numerosa, né, a gente tem feito essa abordagem, e a notícia boa que a gente dá para o Belo Horizontino, para o cidadão de Belo Horizonte, é que a gente tem conseguido avançar, né, naquela região que ali é compreendida como Cracolândia, né, que tem ali ao lado no posto de gasolina, no contorno da Lagoinha, a gente tem conseguido avançar bem. Então, é uma política contínua, não é fácil, mas o Belo Horizontino pode ter a certeza do compromisso nosso de gestão, que até o final da gestão Álvaro Damião, a gente vai conseguir minorizar, ou, se Deus quiser, também ter a entrega completa, né, dos encaminhamentos e seja modelo no país na abordagem da pessoa em situação de rua. Secretário, quero te agradecer, nós extrapolamos o tempo, já deixar o convite para o senhor voltar, porque são muitos temas, né, de Belo Horizonte que a gente fica super interessada mesmo em contar para as pessoas como é que estão. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu te agradeço, Cíntia, te agradeço, Aline, que a gente possa voltar aqui para conversar mais a respeito de Belo Horizonte e, se Deus quiser, também sempre com boas notícias. Obrigada a você que nos acompanha. A gente acabou de conversar com Guilherme Daltro, que é secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa entrevista vai estar disponível na íntegra no canal de O Tempo, no YouTube, também nas nossas redes sociais, no portal otempo.com.br. Muito obrigada e até a próxima.